Olá, um abraço a todos. Olha quem tá na área. Eu, Evandro Jales, e ele, Felipe Pedras. Como é que tá, meu amigo? Miló Podcast. Eu tô bem, cara. Rolou um retetê aqui antes da gravação aqui, bravo. Já tô impactado aqui. Essa conversa vai ser muito boa. Mais um, hein? Mais um. Graças a Miló Deus. Podcast, um podcast cristão. Olha só, antes de apresentar a nossa convidada aqui, Isso aí. se inscreve aí no canal, Por mande favor. esse canal pra quem você quiser, copie o link, divulgue pra tua família, pra sua igreja. Aqui nessa mesa a gente fala sobre Cristo, sobre reino, Isso aí. sobre evangelho de várias formas, beleza? Então, dá essa moral pra nós. Propaganda o aí, reino. É isso Você tem sua voz também. Os comentários estão abertos pra você. Comente aí. Comente. Apesar do programa não ser ao vivo, a gente vai comentar Exatamente. junto com você enquanto você for comentando. Por beleza? enquanto não é ao vivo, né? Não, por Mas enquanto. o nosso desejo Por é que enquanto. todo dia a gente faça um programa ao vivo. Imagina, hein? Pô, Em vai ser breve, lindo. em breve. Em breve. Deus vai abençoar. Olha só, hoje vamos falar de um assunto que particularmente eu gosto bastante. Eu acho que vai ser esclarecedor e pode ajudar você que está assistindo a gente aí. Vamos falar sobre problemas emocionais. Não sei se eu Uou. posso agregar tudo que a gente vai falar só a isso. Mas vamos falar sobre depressão, ansiedade e tudo isso agregado ao reino. E para falar sobre isso com a gente, ela, Luísa Ara... Seu nome é difícil, o sobrenome. Luísa Araruna. Araruna. É porque eu tive língua presa, né, cara? Luísa, bem-vinda. Eu tive que fazer fono durante um bom tempo, Ah. fiz frenectomia, então o R às vezes dá uma rateada ainda Araruna é comigo. um nome totalmente brasileiro, é um nome indígena, de uma tribo indígena, Araruna, que foi colonizada pelos portugueses, e aí até chegar a mim, assim, uma branca de cabelo cacheado, meio índia, meio branca, meio cacheada, né? Um pouco Coisa de mistura, mas é bem brasileiro. Que legal. Ainda existe a cidade de Araruna no Brasil, né? Você sabe isso tudo porque você pesquisou na Não, relação meus da avós sua foram família? me passando, tá. o meu acho que bisavô, tataravô, não sei, ele chegou a ser chefe de tribo, cacique. Que legal, E aí cara. os meus avós foram me passando as histórias, né, me contando tudo mais. Que coisa linda. Sabe a história do teu sobrenome? Do sobrenome, não muito. Eu tenho informações desencontradas, vamos dizer mesmo? assim. Porque meu nome é Felipe Pedras, né? Aham. É bem atípico. Né? Pedras, tu não sabe de onde vem. É de Minas, eu não sei de onde vem, É de mesmo? Minas. Mas eu não sei a árvore genealógica, eu Cara, ainda ó, não parei pra isso. Meu nome é Jales. Tem um tio meu que ele pesquisa bastante sobre a família e tal. Sim. Ele tem brasão da família, escreveu um livro sobre a família. Diz ele que os Jales descendem de vikings, você acredita? Ó. Olha só. Por isso que minha barba tá brava assim, ó. E foi pra Nova Iguaçu? É porque o Jales, que no caso é meu pai, se casou com a Silva, que é minha entendi. mãe. Que é Era bem só mais um Silva, a né, daquele representação do brasileiro, né? Que Era é só mais um Silva, uma né? mistura imensa. Mas os Jales, o que eu sei de fato é que eles foram, eu sei de fato, né? De algum país da Europa, que eu sempre confundo. Então eu não vou falar que possa falar errado, mas vieram 4 irmãos pro Nordeste, eles foram pro Ceará. E aí eles foram pro interior, começaram a plantar, né? Plantar e Sim. coisa do tipo. Aí só que tava muito difícil pra eles. 2 ficaram no Ceará, 2 foram pra Rio Grande do Norte, em Natal. E aí se você encontrar alguns Jales com 2 L's, por exemplo, é de Natal. Porque em algum momento em Natal, no cartório erraram, acrescentaram L, mas é a mesma origem, mesma família. Entendi. E aí a minha família basicamente começou a se dissipar no Brasil do Nordeste. Inclusive tem uma cidade em São Paulo chamada Jales. Ai, Uma cidade Só. que é que é da minha família do Ceará, passando perrengue Compraram no a interior. Não, eles foram pra cidade de São Paulo pra tentar a vida, passaram perrengue, passaram fome e tudo mais. Aí foram pro meio do mato plantar. E aí começou a desenvolver uma cidade que hoje se chama Jales. Muito bom. Muito bom. E o que isso acrescenta na sua vida? Nada. Absolutamente E nada, é sobre né? isso, é sobre isso. O Miló Podcast às vezes fala uma coisa e vai passar. Ou seja, a Luísa tá assim, realmente, Eu vim Que aqui isso? falar de outras coisas, Quero lá mas saber pelo menos se... falei do Araruna. É verdade. Como é que você tá? Você tá bem? Tô bem, tô ótima. Com essa temperatura agradável, né? Porque já não é mais prazeroso vir pro Rio de Janeiro depois que eu mudei pra verdade. Teresópolis. Então, pra quem não sabe, vou fazer uma propaganda de Teresópolis. Gente, vale a pena morar lá. Eu tô há quase 2 anos lá, quase 2 anos que eu não uso ventilador. Olha que maravilha. beleza. Olha Ventilador, só. ar-condicionado, nada. É só 15 graus todo dia. No É auge uma do maravilha. verão, no auge do também verão. é 15.
No auge do verão, de dia, você vai pegar um 30 graus, bom pra ir pra cachoeira. Porque aí a gente vai pra cachoeira, que tem Olha cachoeira pela só. cidade inteira. Às vezes eu vou pro meu consultório com um biquíni na bolsa, porque falta um paciente, eu dou um tibum na cachoeira e volto pro consultório. Olha aí, Excelente, rapaz. excelente. Coisa maravilhosa. Mas aí vai caindo à noite e volta pro 15 graus. 15 graus é padrão. É assim, é todo dia. Você 15 é do graus. Rio e foi pra Teresópolis? Eu sou do Rio e fui pra Você foi pra Teresópolis. Teresópolis por quê? Pra fugir do Rio. Exatamente pra isso. Esse é o meu objetivo de vida, sabe? Fugir da violência, fugir desse calor. Lá é muito bom. Eu só muito bom. procuro lugar de praia, assim, eu prefiro lugar que tenha praia. Aham. Mas o meu objetivo é sair do Rio de Janeiro também, um dia. Um dia, quem sabe. Ah, gente, eu fui trabalhando tudo direitinho, organizando com meu marido. Vamos aos pouquinhos, vamos subindo e ficamos de vez. Eu também, com a minha esposa, ela nunca pensou em sair do Rio de Janeiro, Aham. né? E aí eu tô casado há 9 anos, há 9 anos eu vou colocar, não, amor, vamos um dia sair do Rio de Janeiro. Vamos um dia. Aí plantando a sementinha. aí a gente fez uma viagem agora pra Bahia. A gente foi pro sul da Bahia. Fomos pra Caraíva, Cumuruxatiba e Trancoso. Aí no final da viagem ela... Ai, amor, aqui seria um lugar pra gente ter uma Aí, pousada, ó. né? Aí, ó. Vamos ter um camp, uma pousada, vamos comprar um Pronto. terrenão, a gente constrói quartos e É bem a aluga... cara de vocês mesmo. Tem Não, uma pousada. é isso. Você com uma O long objetivo é board esse. lá no, O na objetivo recepção. E a gente visitando. Imagina uma prancha, recebendo gente. Eu amo Ainda gente, bem que eu já né, tô aqui Luiz? fazendo uma amizade, É. que eu já vou dar. Eu amo gente, eu amo conhecer gente nova. Então, recebendo gente que eu nunca vi na vida e tal. E pego minha prancha, faço um surf e Isso volto. aí, rapaz. Meu Deus, isso é quase paraíso. Profético, então tô sentindo aqui que não Aí, sei ó. tá rolando uma coisa. Pensa. Mas olha só, hoje a gente quer falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre esses assuntos que, ao meu ver, ainda a igreja tem uma certa dificuldade de se relacionar e de dar. É uma impressão errada minha, Luísa? Não é. Aliás, eu adoro quando me convidam para falar pela perspectiva da psicologia, da saúde mental e da igreja, né? Porque é um tabu ainda, rola esse tabu muito forte, né? E a gente tem visto pessoas morrendo dentro da igreja, pessoas tirando a própria vida porque estão sofrendo sozinhas. E é um absurdo uma pessoa tirar a própria vida dentro da igreja porque estava sozinha, né? Ela tá num lugar de acolhimento, não está sendo acolhida. Ela tá num lugar onde tem que chorar com os que choram e ninguém chora com ela. Ela tá chorando sozinha até chegar o limite, até não conseguir mais. Então é isso, a gente tem um tabu muito grande e precisa ser falado mesmo. Esse tabu ele é estabelecido a partir do quê? A minha impressão é que espiritualizam. Eu quebrei o braço, eu vou no ortopedista, engesso e beleza. Eu tô com dor de cabeça, eu tomo remédio para dor de cabeça, dou uma relaxada e passa. Só que quando eu desenvolvi uma ansiedade, eu tô depressivo, não pode. É demônio. Tipo assim, cara, você tá endemoniado, você Totalmente. se afastou de Cristo, você não tá lendo a Bíblia, você tem que orar e tem que determinar no mundo espiritual essa tua tristeza aí, que isso não é de Deus, que Deus é alegria. E eu fico assim, mano, não é assim que as coisas funcionam, né? Então, o problema é que a igreja, de uma maneira geral, espiritualiza muito? Então, eu acho que sim. E a gente pode até pensar, na verdade é interessante, que a igreja sempre fez esse movimento, né? De não pode o cristão estar adoecido mentalmente, emocionalmente. Mas a gente está chegando num ponto da cultura que toda a nossa cultura também está fazendo esse movimento. Não sei se vocês perceberam isso, Total, né? total. Mas a gente está num momento, assim, de motivacional, né? De que ninguém pode estar triste. Todo mundo tem que meditar, todo mundo tem que tomar suco verde de manhã, né? Fazer lá a sua respiração e jogar tudo de ruim para fora. Então, tanto na igreja quanto fora, hoje a gente está num movimento onde não é permitido ser triste, estar triste, e onde você não tem acolhimento, né? Porque se você não tá bem, se você tá triste, é porque você é a sua própria barreira, porque você precisa sair da zona de conforto. E aí, nossa, como eu garrei um ranço dessa história de zona de superar a sua zona de conforto, né? Porque ela tomou um caminho que eu particularmente não gostei. Eu acho que tem o sentido de sair da zona de conforto, de você realmente superar, né, ali o que você já está acostumado. Mas agora a gente está tendo um movimento de que você não pode estar na zona de conforto, você não pode estar confortável. Você não pode estar no momento de vamos baixar aqui, vamos assistir uma TVzinha, né, vamos ficar calminho. E o que a gente está vendo cada vez mais no consultório é que quando as pessoas estão no momento de zona de conforto, elas começam a se culpar. E começam a se punir. E não posso, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer mais alguma coisa. Né? Eu tive até uma conversa com a minha mãe, já há muitos anos, assim, logo que eu me formei,
eu tava com, não sei, segunda-feira livre, algum dia livre que eu tinha estipulado para ser o meu dia livre. Que não fosse final de semana, era dia de semana ou um dia livre. Né? E aí eu tava vendo TV, ela me ligou, tá trabalhando, eu falei, não, tô em casa assistindo Netflix. Que absurdo! Não, porque você é jovem! Eu falei, olha só, eu sou jovem e já da minha juventude eu quero fazer um movimento de saúde para que eu não precise chegar lá naquele ponto em que a gente volta acabado, destruído, para tentar recuperar a saúde. Eu quero um dia livre na minha semana e eu posso me organizar para isso. Eu tô muito bem, eu tô estável e é daqui que eu quero. Eu quero ter um dia livre. Né? E no meu consultório eu falo, né? Não atendo antes de 10 horas, nem me peça. Eu não acordo cedo. Eu posso atender 8 da noite, mas antes das 10 eu não atendo. Então tem alguns movimentos aí de que a gente está sendo cada vez mais empurrado a ser extremamente produtivo, extremamente acelerado, a superar a zona de conforto o tempo inteiro, como se o conforto fosse algo que te diminui. Né? Você não pode estar confortável, você não pode relaxar, você não pode tirar férias. E estamos produzindo adoecimento. A verdade é que nós estamos produzindo adoecimento. Tanto a igreja quanto o resto da cultura hoje, o resto da sociedade. Não, eu super concordo com você. Acho que a gente pensa parecido, assim, a gente... Quando a gente marca a gravação aqui de manhã, é só quando o convidado só tem amanhã para gravar, né? Mas geralmente a gente marca a partir da tarde, a partir da noite, porque a gente também tem dificuldade de acordar cedo. A gente funciona mais à tarde também, né? Mais à tarde, né? De tarde pra noite. Filipão mais, né? Eu sou da tarde pra madrugada, né? Eu não. Eu não sou da madrugada, não. Mas esse movimento de acelerar realmente a vida é uma coisa que me incomoda também. E isso causa problema emocional, assim? Causa. Por um excesso de cobrança próprio? Sem a menor dúvida. Eu acho que um dos principais problemas que a gente vê, assim, que vão desencadeando todas as formas de adoecimento mental é a culpa. A culpa eu acho que tanto na Bíblia inteira, assim, quanto o que a gente tem visto mesmo nos consultórios, é a culpa sempre corroendo, né? Então você está culpado porque fez alguma coisa que você acha que não devia ter feito, ou você já está se culpando por alguma coisa que você já sabe que tem que fazer e ainda não fez errado, mas vai fazer errado, já está culpado e já está na noia de precisar se organizar para não errar, para não se culpar, mas já está se sentindo culpado. Né? Tem até na psiquiatria, algumas pessoas falam da culpa real e a culpa virtual. Então a culpa virtual é essa que joga lá para frente. Eu nem fiz nada errado e já estou culpado e já estou me cobrando. Então a gente está culpado o tempo inteiro. Nas nossas relações, no nosso trabalho, na vida. Seja por uma falta de alguma coisa e justamente essa falta que está sendo fabricada. O tempo inteiro você está em falta. A gente antes via isso muito em empresa. Aquela lógica de você tem uma meta, né? Sei lá, você tem que alcançar 30 qualquer coisa. Quando você está chegando no 28, ele mandou benzão, então vamos aumentar a meta. E aí, aumenta. Tá, agora é 35. Quando está no 34, ele está indo muito bem, aumenta a meta. E aí essa pessoa, ao longo da vida, ela nunca chega, ela nunca atinge, ela está sempre na falta. Se ela está na falta, ela está culpada. E aí essa culpa ela vai sendo introduzida sem ela perceber. Né? Porque ela nunca satisfaz o objetivo. Tanto ela se sente faltando e frustrada, quanto a empresa começa a culpar ela por não ter atingido. Mas ela atingiu várias vezes, na verdade. Ela atingiu muitas vezes. E a gente faz isso na maternidade, no casamento, no trabalho, na vida. O tempo todo a gente vai aumentando essa meta, ainda mais nessa loucura que está sendo criada hoje, de sai da zona de conforto, tá ficando confortável. É exatamente isso, é a meta dos 30, 33, 35, tá ficando confortável, tá ficando confortável, sai. E aí não chega o dia que você vai lá pra pousadinha, né? Não chega, porque na pousadinha vai estar confortável, tá errado, tá culpado, tá muito acomodado, sai daí. Cara, isso é muito legal te ouvir falar isso. Porque eu sou esse cara que me culpo e às vezes me relacionar com essa culpa não é fácil. Eu posso dar alguns exemplos aqui. Hoje eu tenho 36 anos. Quando eu tinha 20, eu me projetava com 36 anos muito diferente do que eu tenho hoje. Só que ao mesmo tempo, quando hoje, com 36, eu olho para quando eu tinha 20, eu falo, meu Deus, eu nunca imaginei que ia conquistar o que eu conquistei tendo 20 anos. Você consegue perceber a noia disso? Assim, irmão, como assim você olha para trás e tá feliz porque conquistou um monte de coisa, mas você olha para trás
e a sua projeção não era exatamente o que você imaginou. Assim, aí eu entro num limbo de... Dá um bug. Exato. Que é complicado, pra mim é difícil. É igual começando aqui também, esse espaço aqui, Omiló. Logo no comecinho, nos primeiros dias, eu ia pra casa, eu ficava me culpando porque eu não tava trabalhando. Tipo assim, cara, eu devia estar trabalhando. Exatamente. Devia estar produzindo. E aí aquilo também... Ainda mais nas primeiras semanas, você lembra? Esquece que eu falei que eu não tava dormindo, né? Pô, Felipe, eu não tô dormindo. E a gente esperando também... Tudo isso aqui tem um tempo pra fazer. A mesa foi um tempo pra fazer, a acústica... E tinham coisas pra serem feitas. Então, todos, eu e ele, a gente ficava culpado assim. Rapaz, já tem uma semana e a gente não fez nada. Uma semana, gente. Uma semana é nada. Uma semana é nada. E a gente se cobrando naquilo dali. Não, que a gente já tem que produzir, tem que estar lá, tem que fazer. E aconteceu completamente o inverso. Deus fez assim, ó. Se vocês não descansarem em mim, não vai acontecer nada. Mas a pandemia foi Deus me tratando. Assim... Obviamente que eu não tô agradecendo pela pandemia, gente, pelo amor de Deus, não me entendam errado, não tô agradecendo pela pandemia, mas eu fui tratada na marra na pandemia, porque eu era essa pessoa, eu trabalho pra mim mesma, né, consultório, então eu tenho uma vida financeira ótima, mas se um paciente falta, eu não recebo aquele, se eu falto, eu não recebo aquele, se eu tiro férias, eu não recebo nenhum, um mês de férias é um mês sem salário, então eu não posso tirar férias nunca, eu não posso parar nunca, eu não posso nada, e aí eu ficava nessa, se eu precisava... Passei um pouco mal, vou desmarcar um paciente. Eu ficava culpada, porque eu tô falhando com o paciente que precisa de mim, e eu tô falhando comigo porque eu vou perder aquele dinheiro, como é que eu vou pagar minha conta? E aí começa a rodar a cabeça, né? E aí veio a pandemia, aquele lockdown total, os consultórios fecharam, fechou tudo. Eu fiquei assim, meu Deus. Já fazia atendimento online antes da pandemia? Não, né? Não fazia. E aí eu comecei a tentar online, só que eu trabalho muito com autismo. Então muitos pacientes nem têm a fala. E aí, como é que eu vou fazer um atendimento online sem a fala deles? E aí eu comecei assim, meu Deus. E aí alguns pacientes começaram assim, Luísa, a gente vai continuar te pagando. Que legal. Olha e ficaram me pagando por meses, mesmo com lockdown. Eu falei, juro, gente, vocês são tão lindos. Mas não, a gente vai continuar te pagando. E aí começou a aparecer o atendimento online. Aí eu comecei a ser convidada para dar mais aulas online, palestras online. E quando eu vi, eu tava ganhando mais do que eu ganhava. Eu falei, gente, olha só. E eu comecei a tomar café da manhã com meu marido, coisa que a gente não fazia. Porque ele é médico, então ele também tem os horários completamente virados, né? Então a gente começou a tomar café da manhã juntos. Aí vinha tucano voando, porque eu morava no meio do Mato de Teresópolis. A gente tomando café de moletom, os tucanos voando, a cachoeira passando. Eu falei, meu Deus, que olha privilégio, isso. Né? E eu não sabia que eu podia ter isso. Né? Então quando voltou tudo a funcionar... Os que quiseram permanecer online, foi uma coisa que se abriu na minha vida. Hoje eu tenho muitos, até de outros estados, eu atendo pessoas de outros países. Que legal. Mas o presencial voltou e o online permaneceu. Abriu aí uma coisa que eu não sabia. Então hoje, se eu precisar parar, por algum motivo, eu sei que eu posso. É possível, eu não vou morrer, ninguém vai morrer, o aluguel vai estar lá. Vai estar tudo certo. Então a gente vai criando umas culpas também, que às vezes não... A gente nem pagou para ver, né? Se realmente tem necessidade daquela culpa, daquele peso. É verdade. Posso te perguntar sobre, especificamente, como é que funciona, sintomas, como que é cada coisa? Por exemplo, ansiedade. O que é o transtorno de ansiedade? Como que é possível identificar através de sintomas? O que é isso? Então, eu acho que é muito bacana assim, a gente pensar que a ansiedade ela não é, por si só, algo ruim. A gente vai viajar, a gente fica ansioso. E é uma coisa bacana, né? Você cria uma expectativa e essa expectativa faz você ficar animado. Eu sempre falo para as mães que o processo de gestação, por exemplo, a mulher fica ansiosa para ver o bebê, para ver o rostinho, como é que ele vai ser, para ter o nascimento. E ela dá conta dessa ansiedade justamente... Faz chá de bebê, compra o sapatinho, faz o negócio de descobrir o sexo, chá de revelação. Então, ela vai dando conta da ansiedade, ao mesmo tempo que ela vai se preparando. Então, não é de todo ruim. É uma forma de você criar expectativa. Se a gente não cria expectativa para as coisas, tudo é sem graça. Ah, tá, vou viajar amanhã. Ah, tá, vou ter um bebê amanhã. Não, a gente tem que ter uma expectativa legal. Quando que começa a ser um problema? Quando traz prejuízo. Então, até esse nome, transtorno... de ansiedade, transtorno de déficit de atenção, tudo que tem transtorno na frente, é no sentido daquilo que começa a me trazer prejuízo. Se não me traz prejuízo, ótimo. A hiperatividade mesmo. Tem gente que é hiperativa
E que ótimo por isso, porque ela dá conta de 1 milhão de frentes de trabalho, e ela ganha dinheiro, ela ajuda pessoas e não tem prejuízo. Para ela mesma não tem. Ela dá conta daquilo. Agora, se ela começa a ter prejuízo, aí é um transtorno de hiperatividade, é um transtorno de ansiedade, né? Então, para a gente pensar a ansiedade, a gente pode, por exemplo, pensar primeiro o medo. A gente, quando tem um objeto do medo, né, sei lá, apareceu um assaltante no prédio, é um medo ali real, né? É um objeto que está ali muito palpável. Na angústia, que já é uma outra ponta, a gente tem um medo, mas não sei bem do quê. A gente acorda com aquela sensação, tô com uma sensação ruim. Por quê? Eu não sei, não faço a menor ideia. Mas alguma coisa ruim vai acontecer. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, eu não sei se vai ter algum problema, é um pressentimento. Aí começa a mesclar, né? É um pouco de emoção, é um pouco de achar que fez alguma coisa com alguém, tá devendo para alguém, ou alguma coisa meio mística, um pressentimento, vai mesclando um monte de coisa. É um medo de não sei o que produz aquela sensação ruim. E aí a ansiedade está nesse meio de caminho. Porque é uma expectativa de algo que vai acontecer e eu quero que aconteça logo, ou de algo que eu não quero que aconteça e eu não sei como sair disso, como evitar isso. E aí você já fica nessa angústia, nesse espaço de tempo até que chegue isso que você quer ou que você não quer que chegue. E aí vai produzindo toda essa ansiedade, né? Esse excesso de expectativa. Então é um excesso de expectativa que te prende, porque você não consegue pensar em outra coisa. A sua cabeça fica rodando em cima daquilo, né? Você está no trabalho, você está com seus filhos, você está comendo, você está dormindo e está com aquela pauta rodando. E se essa pauta ela não é tão perceptível para essa pessoa, pior ainda. Porque ela está é muito comum, né? Eu estou muito ansiosa. Por quê? Não sei, não aconteceu nada diferente. E aí eu começo, mas então me conta como é que foi seu dia, como é que foi sua semana. E aí a pessoa vai me dando um monte de objeto. Como é que você não sabe por que você está ansiosa? Tá cheio de problema. Tem um monte de coisa dando ruim, tu não sabe por que você está ansiosa. Tem muito motivo. Então, tem isso também, assim. Essa cultura que a gente está vivendo de não se permitir ficar triste, não se permitir viver aquele momento ali não tão agradável, está fazendo a gente não conseguir mais perceber o que a gente está sentindo e pensando. Então, quando a gente tem realmente algo que está nos fragilizando, a gente não consegue perceber. Está escondido em algum lugar ao redor de mim. Se eu não consigo encontrar esse objeto que está me causando ansiedade, eu também não consigo lidar com ele, dialogar com ele. É aquela velha história da criança cai, rala o joelho. Não foi nada, não, tá tudo bem. Não tá doendo, não. Olha aqui. Não, querida, tá doendo sim, ralou, vai lavar, vai arder. Vamos lá passar um negocinho, é isso mesmo, levanta, vamos pra lá. Porque quando a criança vai passando por essas pequenas experiências, ela tá aprendendo primeiro a reconhecer a sensação, a nomear essa sensação. Isso é dor. Isso é ardência, isso é tristeza, isso é raiva. E uma vez que ela sabe reconhecer, ela sabe lidar com aquilo. O que eu preciso fazer quando eu estou com raiva? O que eu preciso fazer quando eu estou triste? São estratégias diferentes, são sentimentos diferentes. Mas a gente não está permitindo conhecer o que a gente sente, o que a gente pensa. Não é para sentir, não é para pensar. Esquece isso, distrai. Não tem tempo para ficar sentindo isso não, vambora, bola para frente, supera isso, você é a sua própria barreira, só você pode fazer a sua vida, você é responsável pelo seu crescimento. E aí tanto a igreja quanto essa cultura motivacional que a gente está vivendo, coloca a gente mais ainda no lugar do erro. Uma amiga minha esses dias falou para mim, Luísa, toda vez que eu ouço que eu sou a minha própria barreira, eu vou pro fundo do poço. Que, caraca, eu sou a minha própria barreira. E eu não consigo não ser a minha própria barreira. Não é isso que eu preciso ouvir. Você é a sua própria barreira. As pessoas falam isso achando que vai te motivar. Né? Nossa, eu sou a minha própria barreira, então eu vou romper isso hoje. Não, você cai mais ainda no lugar da culpa. É difícil. Ó, eu vou falar um pouco da minha experiência. Vai lá. Eu até escrevi um texto, eu gosto de escrever, né? Eu acho que eu já até li numa gravação aqui que o nome do texto se chama Cansei de Ser Forte, que é um pouco isso. Eu venho de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, um lugar pobre, a minha infância era muito pobre. Então era assim, ó, Evandro, não chora, irmão, tu é homem. Evandro, tem as menininhas na rua aí, vai lá e seja homem. Conquista essas menininhas na rua aí. Na escola, Evandro, tu não pode apanhar de ninguém, irmão. Se alguém levantar a voz pra você, arrebenta. Então assim, não tinha fragilidade. Na minha infância e na minha adolescência não existia fragilidade. É verdade. Não existia.
Quando eu deixei meu cabelo crescer, como eu tô tentando deixar agora, coloquei arquinho, eu era o gayzinho, sacou? Eu usava calça corsalho, né, que era um pouco mais acima, eu era o avançadinho, por aí vai, sacou? Tá sempre errado. Sempre errado, era sempre foi fora da curva. Exato. Então era esse cara que não tinha tempo pra ter fragilidade, beleza. E aí quando eu comecei a perceber alguns sentimentos que eram muito novos pra mim, o que acontecia? Eu sentava pra trabalhar, Luísa, na frente do computador, eu não conseguia trabalhar. Porque eu não conseguia. Eu ficava na frente eu tinha que escrever um texto, né? Eu trabalhava como repórter e tal. Eu ficava ali, ó, pra escrever um texto, passava 2 horas, eu tava assim, parado, olhando pra tela em branco. E eu ficava remoendo aquilo, cara, por que eu não consigo fazer? Não tá vindo, eu não tô conseguindo trabalhar. Em casa eu não dormia. Minha esposa, aí foi quando eu comecei a identificar. Eu tava bem sorrindo, Botafogo campeão da Libertadores. Tô feliz da vida. Só que aí esse copo caiu e quebrou. A minha felicidade ia pra ira assim, ó. Eu tava feliz, de repente eu tava irado, com raiva, eu não conseguia entender aquilo, né? E aí numa briga com a minha esposa, eu fiquei extremamente alterado, gritando com ela. E eu falei, cara, por que eu tô gritando com a minha esposa desse jeito, sabe? Mas também, por essa parte de não mostrar fragilidade, eu não tinha conversado com ela o que eu tava sentindo. Eu não falava pros meus pastores o que eu tava sentindo. Eu não falava pros meus amigos o que eu tava passando. Porque a minha infância toda foi assim, tu não pode ser frágil, irmão. Tu é brabo. Tem que ser brabo. E aí, nesse momento que eu gritei com a minha esposa, além do que eu e ela consideramos normal, eu falei, pô, amor, a gente precisa conversar. E aí vomitei um caminhão de coisa pra ela. Só de eu ter falado pra ela já me deu um alívio. Eu falei, cara, eu quero mais alívio. Aí fui conversar com o meu pastor. Aí eu, caraca, eu quero mais alívio. Vou fazer um podcast, vou começar a falar tudo. É isso. E aí aquilo me ajudou muito, fui fazer terapia, me ajudou pra caramba. Eu comecei a entender algumas coisas que me fez muito bem, sabe? Não sei por que eu comecei a falar isso tudo. Momento desabafo. Exato, mas o fato de não colocar pra fora o que a gente sente, o que a gente vive também, acho que deve acrescentar nesse monte de sentimento, né? Sim. Porque eu sempre falo que a gente é uma panela de pressão. Se a gente não tem a válvula de escape, maluco, vai dar ruim, entendeu? Então, quando as pessoas falam, mas eu não acredito em nada disso, eu falo, paciência, porque não é porque você não acredita que você não vai ser atingido. Pior, porque você vai ser atingido e não vai conseguir fazer nada com isso. Vai explodir sozinho. Se a pessoa reconhece, dá valor para todo o processo, ela vai buscar ajuda e vai se livrar daquilo. Vai melhorar, né? Mas essa ansiedade, o que a gente está tendo muito hoje, além da ansiedade, são as crises, né? Que é como se fosse algo mais pontual e mais forte. Crise de pânico, crise de ansiedade. E isso é muito marcado, assim. A gente tem uma memória corporal também. Tem uma memória na mente, né, que todo mundo sabe, mas tem uma memória corporal também. Então, se, por exemplo, eu estou no carro, no trânsito do Rio de Janeiro, em Teresópolis não, mas no Rio de Janeiro, passa uma moto do lado e bate no teu vidro e rolou um assalto, nesse momento ali, foi o susto da abordagem do assalto, o teu coração acelerou, a tua respiração travou, o teu sangue está a 1000, a tua garganta secou. Certo? Então, criou uma marca corporal. Diante desse susto, houve uma resposta no seu corpo. Dali a um tempo, daí pra frente, por um tempo, toda vez que você tivesse esse susto parecido, uma moto passar perto, vai desencadear a mesma coisa. Entendi. Tá? Então, o corpo ele cria uma memória pra te proteger. Fala, rolou tudo de novo. Se liga, tem assalto chegando. Só que a gente não faz isso só com assalto. Que aí as pessoas validam, tá traumatizado porque foi assaltado. A gente faz isso se a gente está num ambiente de trabalho e tem um chefe hostil, ou tem um colega de trabalho hostil, que fica todo dia ali, e aí vai te dando aquela ansiedade, vai te dando aquele coração acelerado. E aí chega um dia que só de você pensar em ir pro trabalho e encontrar aquela pessoa, tu já está desencadeando a mesma coisa. Meu Deus, é o que está acontecendo com as pessoas. Elas não estão conseguindo ir trabalhar porque estão criando uma memória corporal daquilo que elas estão vivenciando no trabalho, na igreja, no casamento. Não quer mais voltar para casa porque sabe que a hora que chegar em casa vai ter tudo aquilo de novo. E aí já vai antecipando. Já começa a desencadear antes do motoqueiro passar do lado. Né? Eu até brinco que em Teresópolis não tem, porque a gente levou, acho que 1 ano mais ou menos, para
Pra sair dessa sensação de que passa a moto do nosso lado em Teresópolis e a gente agora continua com a janela baixa, tranquilo, né? Mas no início, passava uma moto, a gente dava um pulo, assim, né? E agora não. A gente, em Teresópolis não, mas aqui no Rio, quando eu venho, eu tenho que lembrar de não deixar a janela aberta. Porque aqui, esse dia eu tava tranquila com a janela, as 4 janelas abaixadas. Falei, Luiz, você tá onde? Você tá onde? Porque lá é fresquinho, então a gente não usa o ar e não tem perigo. Meia-noite, às vezes eu vou pra farmácia meia-noite sozinha andando. Tranquilo, né? Então a gente cria uma memória corporal e cada vez mais as pessoas estão criando, né, essa memória e desencadeando essas crises. Às vezes a pessoa está no mercado fazendo uma compra tranquila, passou alguém do lado com um cheiro, o perfume que o chefe dela usa, desencadeou tudo. Tudo que ela sente quando está no trabalho. Então a gente tem o burnout, tem crise de ansiedade, tem crise de pânico. Chega um momento que a pessoa já não consegue mais sair de casa. Ah, é demônio. Não é demônio, é memória corporal por causa de alguém que te hostiliza todos os dias. É isso. Mas isso é... Até acho que o demônio pode estar curtindo. Tá adorando ali, isso aí, vai lá. Mas tem um chefe hostilizando. Esse chefe pode estar sendo usado pelo demônio? Até pode. Até pode. Mas é o raio do chefe, é o raio da pessoa mal educada que trabalha contigo, que te hostiliza todo dia. Né? O teu filho, o teu marido, enfim, tem vários cenários, né, que vão criando essa coisa na gente. O ataque de pânico, ele é diferente do... Se chama transtorno de pânico? Não. É uma crise de pânico, um ataque de pânico. Que é justamente esse do nada, né? A pessoa tá na rua, tá no mercado, tá numa festa, de repente ela começa a sentir tudo isso. Entendi. O pânico, então, é algo pontual, né? Algo pontual. Que é diagnosticado, isso. Nem nada. Na verdade, normalmente aparece como se fosse um diagnóstico porque a pessoa está tendo o tempo inteiro. Entendi. Né? Então ela está desencadeando o tempo inteiro. Crise de ansiedade é como se fosse o início. A pessoa está começando a ter essas crises na rua, em casa. O pânico já é quando a pessoa já não está nem conseguindo sair de casa. Normalmente está sendo usado dessa forma, né? Sim. Então já está num ponto mais forte que ela está desencadeando o tempo inteiro essas sensações. Então... é muito parecido com um ataque cardíaco. Realmente, a gente corre para o hospital com a pessoa, porque vai que existe ataque cardíaco, né? Então, não dá pra gente dizer só que é emocional. Vai que dessa vez está sendo um ataque cardíaco mesmo. Só que aí tu corre para o hospital toda hora, até que tu vê que já não é ataque cardíaco. Mas também tu vai cada vez que tem uma crise dessa, tá fragilizando teu corpo. Tá fragilizando. Vai chegar uma hora que vai ser um ataque cardíaco real. Cara, isso é muito tenso. Então, e aí essa pessoa turrona, tá vendo? Disse que era ataque cardíaco. Não, virou depois de você estar 2 anos tendo crise de ansiedade sem procurar ajuda. Virou um ataque cardíaco. Porque você tá levando uma vida sem qualidade. Eu tava até conversando no carro. Falei, o próprio fato da gente estar muito estressado o tempo todo deixa o nosso sangue mais ácido, deixa ele sem qualidade. E aí vão desencadeando problemas orgânicos. Ah, tá vendo? Eu falei que não é emocional. Não, senhor. Tem fundo emocional. Começou no emocional e desembocou no teu corpo. Mas se você tivesse suave, não tinha desembocado no seu corpo, né? Você tava com um corpo saudável também. Cara, que loucura. Tu já teve alguma coisa assim, Filipão? Pô. Já? Diversas vezes. É mesmo? Diversas vezes. De me sentir mal fisicamente por causa de uma situação emocional. Eu acho que eu conversei com o meu terapeuta, ele falou que eu tive uma crise de pânico uma vez só e eu nunca mais quero ter isso na vida. que foi na igreja, foi dentro da igreja, foi bem esquisito, cara. Foi logo que começou a flexibilizar a pandemia. A igreja tinha que se inscrever para ir pro culto e tinha afastamento das cadeiras e tal. Luiz, eu sentei na cadeira, eu comecei a achar que eu ia morrer ali. Do nada eu comecei a achar que eu ia morrer e meu coração começou a acelerar forte. E eu não tava escutando, o pastor tava pregando, pra mim tava blá blá. E a minha esposa do meu lado aqui, ó, na maior adoração, amarradona. Aí eu falei, cara, isso não é físico, isso não é real, isso é algo emocional. E eu fiquei ali quietinho, segurando, só esperando acabar o culto e tal. Acabou o culto, eu falei com ela, vamos pro hospital? Eu falei, cara, acho que eu não quero ir pro hospital porque eu tenho certeza que é emocional. Vamos pra casa, eu vou tomar um banho, vou dar uma relaxada e a gente, sei lá, ver um filme. E aí aconteceu e relaxou, aí eu fui e conversei com o terapeuta, ele falou, cara, provável que você tenha tido um ataque de pânico, né? Mas que bagulho esquisito. Mas tu vê como a cultura tá entranhada, tu falou agora, não é real, é emocional. Pô, emocional é a coisa mais real que tem.
fala tudo. É verdade. Não é orgânico, né? Muito eu não tô bom, tendo muito ataque cardíaco, mas real é tão real que tá te tomando. A gente Até descredibiliza, né? Exatamente. Isso aqui não é real. Se não fosse real, tu não tava sentindo, cara. Sofrendo pra caramba e não é real. É que nem meu pai falava, isso é frescura, isso é coisa bobeira, né? E a gente foi criado assim, Sim, né? total. Achar que todas essas coisas... Esse negócio do taquicardia eu sinto muito quando eu vou falar em público. Tipo assim, aqui eu consegui vencer isso. Eu era por detrás das câmeras, minha história toda de staff, de gravações e tudo. Esse rapaz aqui que está ao meu lado, que me incentivou a estar com ele aqui na frente, eu consegui amenizar isso. Mas quando eu falo na igreja então, irmão, a cabeça fica assim, ó. Não chega a ser uma crise de pânico, mas é um taque cardíaco. Se eu não tô... Mas eu acho que isso aí não é uma ansiedade normal, não? Essa ansiedade? Depende da quantidade de prejuízo que traz pra pessoa. Entendi. Você pode ficar ansioso e conseguir lidar e fazer o que você tem que fazer. Tem gente que vai bloquear e não vai fazer. E aí ela perdeu a chance. E aí, tipo assim, começa a travar, e aí eu fico, trava a língua, sudorese vem. É punk. Mas a gente... É aquele negócio, a gente... Não é nada... Não é nada real. Nada real, é tudo emocional, né? E descredibiliza, né? E aí vão vindo... Cada pessoa vai ter uma manifestação um pouco diferente, mas tem sintomas, né, comuns. Você vai ter a mão tremendo, a sudorese, né, a boca seca, o coração dispara, a pessoa começa a sentir falta de ar. Então, aquele aperto no peito, que parece que tá faltando ar, parece que o coração tá parando, você não sabe, é um misto de sensações. Então, ela começa a identificar que, por exemplo, sempre que ela tá chegando em casa, ela sente isso. Então, já tem algum vínculo com chegar em casa. O que tá acontecendo nessa casa? Sempre que ela tá indo pro trabalho, ela começa a sentir isso. Né? Ou então, ela passa sexta-feira e sábado maravilhoso. Chega domingo, final do dia, ela já começa a sentir aquilo, porque segunda ela vai pro trabalho. Então, a gente já vai buscando... Né? Quais são as chaves aí disso que está sendo desencadeado na pessoa? Eu tive uma situação dessa com a Sara, né? Eu acho que você sabe disso. Ela trabalhou no mesmo lugar onde a gente trabalhou, que é na HIT. Sara é a esposa dele. Minha esposa. E ela teve uma crise de pânico horrível. Só de chegava a segunda-feira e de ficar passando mal. Aí ela, tipo assim... tem a Amanda aqui que também tá aqui. Qual é, mano? Não quer saber, não quer que as pessoas saibam que você tá aqui? Pô, vem aqui que as pessoas te veem. Vem aqui. Não, agora você vem aqui. Vem aqui. Tá sem maquiagem, gente. Só não quer aparecer. Chega aqui rapidinho, pô, rapidinho. Sem maquiagem, mas tá bonita. Manda um abraço pra galera aí, ó. Só não vai ter microfone, mas manda um abraço pra galera. Obrigado. Amanda é minha madrinha de casamento, gente. É mesmo? Ela tá falando que teve crise de ansiedade. Também. E eu cheguei a situação ficou tão assim fora de controle com essa situação comigo e com ela, né? Que ela chegava em casa, chorava muito. Ela passou por uma crise enorme. A gente deixou pra lá isso, porque passaram algumas coisas que foram delicadas. Vamos dizer assim, com a chefia dela, com a parte da organização da empresa. Como eu trabalhei lá, eu deixei isso pra lá, deixei um pouco. Mas eu tive que tomar uma atitude. Aí o que eu fiz? Eu conversei com ela, falei assim, ó, você tá muito mal, a gente vai ter que fazer uma viagem. Aí foi a segunda viagem que a gente fez para os Estados Unidos, que ela gosta muito de Orlando e tudo. E aí eu falei, vamos fazer esse esforço, vamos para lá. E foi uma coisa que a gente não procurou um médico, uma pessoa que tratasse isso nela, mas eu acho que foi um ponto de cura que estabilizou ela desde então. Ela se curou dessa crise de pânico, que era uma crise mesmo, crise de choro, crise de... Do nada. Do nada ficar muito nervosa, e aí a pessoa se coloca dentro de uma caixa, né, que não quer sair, né, daquilo dali, acha que aquilo dali não, é assim mesmo, né, e fica uma coisa muito chata. Mas graças a Deus se curou. E aquele negócio, a gente tem que procurar falar mais disso, que as pessoas têm que procurar ajuda médica e falar disso. Por isso que é o podcast, a gente chama de Miló. Miló, não sei se você sabe, Miló
em grego se chama falar. E falar legal, cura, também. né? Ai, gente, amei. Vou tatuar. Vou tatuar tudo que eu gosto, vou tatuar. E o podcast que a gente começou, a ideia inicial disso é o conversar, trocar. Às vezes o que eu não sei, eu vou aprender com você, com o próximo. Então, mas é bacana, assim, é que muita gente não sabe, né? Quem não tem nenhum vínculo com a área da saúde, talvez saiba menos. Mas por que falar é importante? Porque nós somos feitos de linguagem e de simbólicos. E essa coisa do simbólico é que a galera não sabe. Então, por exemplo, eu acompanhei uma moça uma vez que ela chegou pra mim no consultório dizendo que ela estava cheia daqueles adesivinhos de acupuntura, sabe, na orelha. Mas que não, é semente de girassol, né, que eles colocam. Só que ela estava só com adesivinho mesmo, ela não tinha feito acupuntura. Ela estava com os adesivinhos porque ela estava com a orelha toda machucada. Tava cheia de ferida, assim. E ela, Luísa, eu tenho essas feridas na minha orelha e eu não sei porquê. Elas aparecem e é todo dia, tá sempre aqui. Eu falei, bom, beleza, vamos descobrir por que tá com esse monte de ferida na orelha. E aí ela foi me falando do casamento, um casamento muito hostil, um marido que estava sempre ofendendo ela, ofendendo, até que a gente foi entendendo. Por onde é que entra a ofensa? Que o marido falava para ela. Caraca, pela orelha. Então, de forma simbólica, ela começou a ficar... Se eu te dou um soco, fica roxo. Ele ofendia, a ofensa entra pelo ouvir. E a orelha dela ficava toda ferida. Olha só, chega a me arrepiar aqui. Arrepio. Ela começou a se posicionar um pouco diferente com o marido, não aceitando mais aquelas agressões. Em um mês, ela parou de ter a orelha ferida. Nunca mais voltaram as feridas. Então, é simbólico. E nós somos simbólicos. Boa parte das manifestações físicas que a gente tem, de algum adoecimento, alguma coisa, está contando uma história. Está narrando uma história. Às vezes não, mas muitas vezes sim. E eu acho isso, particularmente, eu acho muito lindo. Porque o nosso corpo conta história. E a gente precisa ouvir essa história. Mas não tem ninguém para ouvir. O que está sendo falado sem ser falado. Né? Então tem histórias aí que a gente precisa ouvir. E se essas histórias são faladas, elas começam a não precisar manifestar de forma simbólica. Uou. Entendeu? Muito bom. Se a gente fala, descarrega, não precisa mais... Porque o corpo está tentando, gente, olha aqui, olha para mim. Já que ninguém me dá espaço para falar, o corpo começa a tentar ajudar. Alguém vai ter que ver, então. Não está ouvindo, mas está vendo. Só que aí não faz os links do simbólico. E a terapia ajuda justamente a fazer esses links. Tem uma história sendo contada aí. Aí, crente, tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, crente? Vendo aí, crente? Ó, a terapia é sensacional. Terapia é quase que um gabinete com o teu pastor semanalmente, entendeu? Só que do outro lado, alguém profissional que de fato consegue te ajudar profissionalmente, né? Não que o gabinete não tenha a sua valia, mas a gente tá falando de saúde mental. São outros aspectos. São outros técnicas, aspectos. Né? Exato. E aí alivia o pastor que precisa tratar questões pastorais, né? Exatamente. Deixa essa parte da saúde mental pro terapeuta e a parte pastoral pro pastor. Exatamente. Muito bom. Tô muito feliz. Eu tô tentando conversar com meu pastor e não tem vaga porque o povo fica lá atolando ele de coisa que podia estar no consultório resolvendo. A gente fala muito disso aqui. Às vezes a pessoa quer um pastor que seja a mãe dele, o pai dele. O que eu vou fazer aqui? Eu faço o que aqui? Faço sim ou não? Gente. E na verdade a Bíblia não fala disso. Fala pra você aprender e fazer as escolhas de acordo com o que você aprende. Ô, Luísa, é errado eu pensar que a depressão ela é um passo depois da ansiedade? Ou alguém já desenvolve depressão sem ter ansiedade? Tanto faz. É possível, pode ser uma então? coisa depois outra. É mesmo, eu não sabia. Eu imaginava que todo mundo que sofre de depressão passou pela ansiedade primeiro e a depressão fosse algo contínuo. Não tratou a ansiedade e calhou na depressão. Então, mas não, né? Eu gosto de pensar na depressão como algo que está sendo justamente deprimido, né? Tá sendo retirado. Então, muita gente acha a pessoa em depressão ela tá muito triste. Não é bem muita tristeza. Ela pode estar até feliz em lugares, né? Numa festa, rindo, tudo mais, como acontece muito. Nossa, ele estava tão bem, se suicidou, ninguém sabe por quê. Não, ele não estava tão bem. Ele estava sorrindo. Mas ele estava perdendo alguma coisa. Normalmente perdendo vida, perdendo libido, perdendo existência. Então, eu percebi, por exemplo, que eu comecei a entrar em depressão numa fase, e aí eu falei, não, vamos sair daqui agora, não vai ficar nesse lugar, não. Justamente porque
adoro falar, eu sou comunicativa, eu sou extrovertida, eu sou psicóloga. Então, é comum as pessoas me procurarem para buscar ajuda, para conversar, para desabafar, né? Enfim, como amigo mesmo e tal. E aí chegou uma época em que começaram a me tolir dentro da igreja. Não, você não é líder. Não, você não pode ouvir homem. Só as mulheres que podem te procurar. Falei, sim, mas o menino me procurou, não vou falar. Ele quer me falar da mãe dele. Às vezes é um assunto que ele quer conversar com uma mulher. Não, não pode. E aí eu comecei a ser tolhida. Não, você não vai falar porque você é vaidosa. Eu falei, eu sou vaidosa? Não, eu falo bem, é diferente. Eu gosto de falar. Eu tenho noção do dom que Deus me deu. E eu uso o dom que Deus me deu. É isso. Então, não, mas aí então você não vai pregar, então você não vai falar, então você não vai isso, você não vai aquilo. E eu fui sendo podada. E aí, no que eu fui sendo podada, eu fui entrando em depressão e não percebi. E aí, eu comecei também a ter alguns problemas no trabalho que eu tinha na época. Eu já não queria... Era um espaço de trabalho meu. Só estava dando problema burocrático. Eu odeio burocracia. Eu gosto de saúde, eu não gosto de burocracia. E aí, um dia, eu estava na calçada do meu condomínio, esperando o Uber, e a minha perna começou a tremer, minha mão começou a tremer, eu não consegui ficar em pé. Caramba. Eu falei, não. Aí eu cancelei o Uber, liguei pra minha estagiária, falei, olha, liga pro pessoal, cancela pra mim, eu não vou pro trabalho hoje, inclusive eu não vou mais pro esse trabalho, eu vou fechar isso. E aí eu comecei a me organizar pra fechar aquele espaço, não era mais, e comecei a me organizar pra sair dessa lógica de estar sendo podada. Por quê? Deus nos dá dons. Está na Bíblia. Ele distribui dons para cada um conforme ele quer. Se a gente não coloca esse propósito em ação, esse dom em ação, isso é a nossa vida. Isso é o que nos dá vida. É o nosso sopro de vida. É o nosso fôlego. Se a gente não usa aquilo que é o nosso dom, a gente vai entrando, fechando até não ter mais nada. Justamente vai tirando o sopro de vida. Então, eu acho que, em vez da gente pensar que vai perdendo a alegria, vai perdendo o sopro de vida. Chega uma hora que a gente não tem mais vida. Não consegue mais levantar da cama. Então, até... Por que é muito importante o acompanhamento do psiquiatra? Porque até nesse momento em que a pessoa está numa extrema depressão, às vezes ela está tão mal, não consegue tomar banho, não consegue levantar da cama, que ela não consegue nem mesmo tirar a própria vida. De tão mal que ela tá, tão deprimida, tão sem energia, sem nada. E aí, ela começa um tratamento mais ou menos, né? Aquela coisa, um amigo meu recomendou aqui um negocinho. E aí, ela toma alguma coisinha que dá uma vidinha nela, é a deixa que ela precisa para tomar uns remédios e se suicidar. Então, ela tá melhorando. Ela tá melhorando o suficiente para se suicidar. Meu Deus. Isso acontece muito. Então, ela precisa melhorar acompanhada, para que ela não consiga tirar a própria vida enquanto ela não realmente melhora. Porque uma melhora no meio do caminho ela não é suficiente. Né? E as pessoas querem... Tá melhorzinha, vai, pronto, vamos lá então. Mas não é isso. Não, ela topou ir na festa com a gente, ela topou viajar com a gente, já tá melhorando. Não tá. Não tá. Ela tá carregada. E isso é pior. Então, é muito delicado, é muito sério. E as pessoas precisam querer ver isso, né? Tudo que a gente ouve, a gente traz para nossa realidade. Quantas coisas que a gente tem que se atentar, né? A depressão, a causa da depressão, ela tem um único caminho? Porque, por exemplo, eu mais ou menos, das pessoas que eu conversei que já passaram por depressão, basicamente, elas me falaram sobre o sentido da vida. Tipo assim, cara, o mundo tá muito violento, não tem sentido nenhum, sabe? Então, assim, não enxergo sentido nisso aqui. Eu não me encaixo, eu não enxergo sentido nisso aqui. Esse é o caminho pra depressão ou existem por perda, sabe? Não sei, mas você tá entendendo a pergunta? Não, tô. Tá. Por isso que eu falei do dom e do propósito, que é o sentido da vida. Se eu sei meu propósito e eu tô usando os meus dons, e aí a gente pode pensar, quem é cristão vai pensar nos dons da Bíblia, quem não vai pensar no talento, não tem problema. Tanto faz. Se você tem um talento, um dom, e você não tá usando isso, você tá saindo de um propósito. Daquele propósito que te traz vida, que te anima, né? Nossa, eu sou apaixonado por ser produtor. Isso te faz acordar e querer ir pro trabalho. Eu sou apaixonada por dar aula. Isso te faz querer ir dar aula. Então, se eu vou me afastando desse sentido, aquilo que me dá sentido, não só para a vida, mas um sentido para os meus dias, eu vou deprimindo. Né? Agora,
existem coisas mais pontuais, como uma perda, um luto, que você vai ter o que parece uma depressão, mas que vai ser vivido por um tempo. E naturalmente, ou com ajuda terapêutica, você vai saindo daquilo. Então não é de fato uma depressão. Você não perdeu o seu propósito de vida, você não perdeu os seus dons, você não perdeu, né, a sua vida. Você só está precisando passar por um período de luto. E aí é um outro ponto muito importante, porque não, vamos se animar, joga uma água no rosto, né, passa uma maquiagem. Eu falo, querida, meu marido morreu. Como assim passa uma maquiagem, vamos se animar? Não. Eu tive há pouco tempo acompanhando uma moça que perdeu o marido de uma forma horrível num assalto. E as pessoas, não, vamos viajar, vamos pro chá de bebê, vamos pra não sei aonde. Gente, ela precisava ficar sozinha, em silêncio, chorar. É claro que a gente não vai deixar sozinha, abandonada, né? Mas não é ficar tentando distrair. Porque aí a gente cai no que eu falei antes. Cada vez mais a gente vai se anestesiando. E se a gente se anestesia, a gente não percebe o que a gente está sentindo, a gente não reconhece e não sabe o que fazer com aquilo. Fica anestesiado. E se eu tô anestesiado, eu tô mais ainda me tirando da vida. Porque aí, anestesiado, eu nem tô triste, nem tô alegre. Eu tô nada. Eu tô ali em suspenso na vida, em suspense. Né? E é muito sério isso que a nossa cultura tem feito, né? De não poder sentir, não poder fazer o luto, não poder ter um momento de tristeza. Esses dias eu cheguei em casa chateada, bem chateada, e meu marido, não, vai ficar tudo bem. Eu falei, eu sei que vai ficar tudo bem. Ele, então vamos ficar bem. Eu falei, não, senhor. Você vira pro seu lado, então, e dorme, porque eu quero ficar com raiva. Eu quero chorar, eu quero falar mal de alguém no banheiro. Então eu vou ficar no chuveiro sozinha. Não tem essa de tem que ficar bem. Eu vou ficar bem amanhã. Hoje eu vou ficar triste. Porque a gente precisa aprender a enfrentar aquilo que existe, que é real, que é a tristeza, né? E a Bíblia fala para chorar com os que choram. Não fala para tentar animar os que choram. Vamos embora. Não, é para chorar com os que choram. Se não quer chorar comigo, beijo, tchau. Me deixa chorar sozinho um pouquinho com Deus, né? Só que as pessoas não estão permitindo a tristeza, não estão permitindo uma ansiedade razoável, né? Não estão permitindo luto. E aí a gente vai ficando cada vez mais doente. Você tem reparado que as pessoas também têm procurado muito a felicidade própria? E uma alegria exacerbada. Exatamente. Tipo assim, tudo tem que ser alegre, tudo tem que ser muito divertido, tudo tem que ser, a minha vida tem que ser top demais, tem que ser a melhor foto do Instagram. Ela tem que ser, e a minha igreja tem que ser a melhor de tudo. Exatamente. Cara, que negócio louco, não tem ninguém triste no mundo, só... Não, todo mundo alegre. Todo mundo alegre, vamos embora, né? Isso é o que eu falei da meta na empresa, né? Mais 30, 35, 40, porque é um nível de perfeição que a gente precisa alcançar, um nível de alegria que a gente precisa alcançar, que, na real, todo mundo sabe que a gente não está alcançando. Exatamente. E aí, tá todo mundo se sentindo fracassado. Tá todo mundo se sentindo frustrado. Porque quase ninguém, tá parando para pensar, não, peraí, eu não preciso alcançar essa alegria extrema. O que as pessoas pensam é, eu não tô conseguindo alcançar essa alegria extrema. Eu sou um fracasso. E aí é um fracassado sempre, né? E principalmente para os jovens, para os adolescentes, quando a gente vê... eles nessa lógica de Instagram, né, de seguir as blogueiras e tudo mais, os blogueiros da vida, eu falo, olha só, essa blogueira, ela tem uma vida maravilhosa de viagem, de procedimentos, de restaurantes, mas deixa eu te explicar, esse é o trabalho dela. É isso aí. Ela tem patrocínio, ela recebe para isso, ela não sai do Instagram e vai para a escola, vai para o consultório, vai para o escritório. Isso é o trabalho dela. Né? Então, por que ela tem esse corpo cheio de tratamentos estéticos e equilíbrio, uma coisa harmonizada? Do nada uma barriga chapada. Tudo harmonizado, porque ela tem patrocínio para ter tudo harmonizado. Se ela tivesse o dia inteiro dando aula para uma turma de 4ª série online no meio da pandemia, ela não estava harmonizada, porque não tem ninguém pagando para ela ser harmonizada. Então, a gente não conseguir ser igual a blogueira é mais do que o óbvio. Porque a gente não está sendo patrocinado para ser blogueiro. Isso aí. E aí é isso que principalmente os jovens não estão pegando. Né? Eu não consigo ser igual a ele. Óbvio que você não consegue. E em tudo, né? No relacionamento de emocional, afetivo, as pessoas querem mais a sua felicidade. Não, você não está me fazendo feliz.
Isso não é pra mim não, irmão. Eu só quero só felicidade. Só quero jantares, viagens. Não, e esse é o que não quer ver a tristeza. É isso aí. Mas também tem a pessoa triste que, eu não vou, eu vou sair do Instagram porque tá todo mundo tão feliz. Isso, exatamente. Só eu que tô triste. Exatamente. E eu não tô dando conta de ver tanta alegria porque eu me sinto mais fracassado ainda. Né? E aí a gente esquece que não, isso aqui tudo é fachada. Isso aqui tudo é virtual, literalmente virtual, é fachada. Tudo virtual. Né? Então, tá Vem cá, Amanda. Vem cá, Amanda. Eu tô vendo ela se mexer aqui. Uma plaquinha, entra aqui, Amanda. Entra aqui. Escrevendo e botando a plaquinha. Vem desse lado aqui, Vem, desse que lado a gente aqui. diverte. E quando você convive com uma pessoa, porque o Vitor, Momento meu desabafo. marido, ele é extremamente feliz. E, de fato, ele é uma pessoa muito positiva o tempo inteiro. Alô, Vitão. Um beijo, meu amigo. Vamos lavar a roupa suja aqui. Peraí, Vitor, que eu vou te defender. Vamos lá. E é uma coisa que que às vezes isso é até ruim pra mim, que tenho ansiedade. Fala um pouquinho mais perto. Conviver com uma pessoa que sempre tá feliz. E as pessoas que conhecem a gente olham lá nos stories e falam: gente, não é possível, o Vitor é muito feliz. E eu até falo pra ele: pô, para com essa felicidade tóxica. Porque não é possível. E aí, assim, como eu convivo com ele, de fato, ele tá sempre vendo o lado bom. Não é nem Isso feliz, aí. né? Mas ele tá sempre vendo o lado positivo em tudo. E às vezes eu falo assim: Vitor, mas não tem um lado positivo. E eu não quero ver o lado positivo. Eu quero sofrer. Me deixa aqui sofrer. E aí eu não conheço uma pessoa igual o Vitor. Nunca vi na história da minha vida. Alô, Vitor, uma quero te pessoa- conhecer, hein? Conheça Pessoa ele. alegre. Porque ele vai chegar no ambiente, você sabe disso, que você conhece. O ambiente tá ruim, ele vai fazer todo mundo rir e tal. E aí eu falei pra ele essa semana assim: em que momento a gente vai desconstruir essa pessoa? Assim, existe uma caverna aí, porque não é possível, né? Não existe. Olha ela querendo. Leva ele pra caverna. Não. E aí eu queria muito que ele fizesse terapia, porque eu acho assim que em algum momento Ela quer que o Vitor faça terapia porque ele tá bem. gostaria. Porque em algum momento. Pra ele achar a tristeza dele. Não, mas Não é possível que não eu tenha uma convivo, tristeza. Então eu sei que tem algumas questões, né? Que precisam ser tratadas. Só que o que ele fala pra mim? Eu não preciso de terapia porque meu terapeuta é Deus. Eu oro e tá resolvido. E aí e tá Aí tudo perdeu a resolvido. defesa. E aí outro dia um amigo nosso que você conhece, eu não vou Você tá citar. nomes? Alô, Flávio. Tô inventando o nome aqui. Enfim, uma pessoa que eu conheço teve uma crise de ansiedade. Por quê? Aí eu falei: caramba, que doido, amigo. Por quê? Porque tava tudo muito calmo, muito tranquilo, tava tudo dando muito Quis certo. dar uma agitada. E aí eu fiquei, ele teve uma crise, por quê? Porque o pobre tá acostumado a sempre passar perrengue. E eu sei, eu posso falar isso com propriedade. Se existe, assim, 2 meses, tá tudo muito tranquilo, eu já começo: Senhor, Tem alguma coisa Senhor, aí. vai preparando que tem alguma coisa errada. Eu já tô... Aí Vai eu me já, guardando Aí, eu até cerca falei dos pra Tati 4 mesmo, lados, essa assim. semana pra uma amiga nossa. Tava acontecendo muita coisa boa, né? E recebendo várias ligações. Eu falei assim: amiga, tá vindo uma coisa ruim aí. E aí, existem esses dois lados. A pessoa que tá sempre esperando uma coisa ruim e a pessoa que tá sempre feliz porque não dá ruim. Sim. Enfim, eu só precisei entrar porque isso é uma dúvida. Uma vez, ele podia botar o microfone aqui pra você, pô. Grande Amandinha. Então, isso que a Amanda falou agora no final foi muito interessante, né? Ó, tá estranho, tá muito bom, tem alguma coisa ruim vindo por aí. Foi o que eu falei mais... Muito. Perrengue a vida toda, Fê. Eu sei bem do que você tá A gente se falando. acostuma com Perrengue a perrengue. vida toda. Não, ixi. Aí a galera de Nova Iguaçu aqui, ó, se O encontrando. Nova Iguaçu, hein? Então, essa coisa, não é possível que tá tudo muito bom. Tem alguma coisa vindo aí, né, pra dar errado. E você falou que na igreja tava com aquela sensação: eu vou morrer, não é possível. Alguma coisa vai acontecer que eu vou morrer. Isso foi o que eu falei no início, daquela... dessa angústia que é o medo de alguma coisa, mas que eu não sei o quê. Isso aí. Né? Então, se tem um assaltante, se tem um leão na minha frente, eu tô vendo o motivo do meu medo. Agora, tem alguma coisa me rondando. Eu já estou com medo, mas eu não sei o que é, mas já vou me preparando. Isso é angústia e ansiedade. Porque aí eu já começo a me antecipar em sensações, em pensamentos, por algo místico que está me rondando. Não é possível, tá muito bom.
Isso é ansiedade, viu, Amanda? Isso é ansiedade, querida. Né? Tem alguma coisa para acontecer, eu não sei o que é. Óbvio, ao longo da vida coisas vão acontecer. Né? Vão acontecer coisas. Mas essa sensação, não. Iminência. É o tempo todo na sensação da iminência. Algum momento vai dar alguma coisa. O meu tio, pastor, que a Amanda falou no início, ele costuma dizer que tem pessoas que têm a sensação de que Deus está na espreita. Ele está assim escondido, esperando você passar para dar um bote. Em algum momento Deus vai te dar uma rasteira, né, para te ensinar alguma coisa, para acabar com a sua vida, porque você com certeza está cometendo algum pecado. E ele fala, gente, que relação é essa que as pessoas constroem com Deus, de que ele está escondido esperando para te dar um bote, para acabar com a tua vida? Que é isso? Né? Então, não, tá tudo muito bom. Agora, tem gente que realmente é mais leve, porque já alcançou um estado de evolução que ela consegue lidar com as coisas de uma forma mais fácil. Já virou né? um monge. Virou um monge. É uma pessoa muito madura, que lida com as coisas já assim, nada me abate. Mas tem gente que tenta olhar pelo lado bom o tempo todo e que não se permite ver o real. Que é um real que está entristecendo. Mas às vezes eu me identifico um pouco com o Japa, com o Vitor. Que eu chamo ele de Japa, né? Que é o esposo da Amanda. Tá mais pro índio. Eu me identifico. Na verdade, não é que eu me identifico, eu consigo entender. Porque. Sim. Como que eu era? Eu era estilo marido da Amanda. Só que eu acho que eu não tinha tempo e nem queria parar pra pensar nas coisas. Eu era uma máquina, eu só fazia as coisas. Eu sempre fui um cara extrovertido, sempre gostei de gente, sempre conversei de conversar e converso com todo tipo de pessoa em qualquer tipo de lugar. Se você me colocar hoje numa comunidade com um pobre, eu vou sentar e vou conversar. E hoje, se eu sentar com um cara rico, poderoso, talvez com... não com o nível de intelecto que o cara tem, mas eu vou conversar com o cara porque eu vou ter 550 perguntas pra ele. Então eu chegava, eu falava com todo mundo, sempre falei com todo mundo. Eu quase não ficava em casa, final de semana eu ia pra casa dos outros, sempre com a minha mochilinha, dormia na casa de primo, de amigo, sabe? Então era essa pessoa. Aí casei, e a minha esposa hoje fala assim, Evandro, você é outro Evandro. Você é outra pessoa, porque de fato eu mudei. Final de semana, o que eu mais quero é ficar na minha casa. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Eu não quero ir pra casa de ninguém. Chega visita na minha casa onde eu morava antes de casar, vivia cheio de gente. Quando chega visita na minha casa, já chega gente na minha casa já contando a hora pra ela ir embora. Mas você já... Tipo assim, você já tem que ir, né? Não, a gente almoça rapidinho. Não, mas não que eu queira que a pessoa vá embora, mas tipo assim, cara... Ai, quero ficar sozinho na minha casa. Eu vou te dar de presente uma plaquinha. Pode falar o nome da empresa? Pode. After Hype. É uma empresa maravilhosa. E aí eu comprei um quadrinho que meus filhos falaram, mãe, que falta de educação. Que diz o seguinte, seja bem-vindo à minha casa, mas lembre-se que você está na minha casa. Lembre-se de que você não está em casa. Se sinta em casa, mas lembre-se de que você não está em casa. Sensacional. A minha mãe, quando vai na minha casa... Ela fica 2 dias, 3 dias. Caraca, eu fico desesperado. Mãe, te amo, tá? Um beijo. Porque ela tá me assistindo, né? Ela tá assistindo a Miló. Eu falo assim, caraca, minha mãe não vai embora, meu Deus. Eu acho que essa fase dos 30, pra todo mundo é igual. Eu também tenho a mesma sensação. Mas não é só nesse aspecto. Mas ela fala que eu mudei em vários outros aspectos. Mas o que eu queria falar era... a minha fase anterior, eu simplesmente não pensava, eu só era uma maquininha mesmo, com um tanque cheio de gasolina, e eu só ia. Só que agora a gasolina está quase R$8. Eu acho que é isso. Aí eu comecei para pensar em como as coisas funcionam, como eu funciono, como o mundo funciona, como as pessoas ao redor que me cercam funcionam, e aí eu comecei a ser diferente mesmo. Então, eu acho que um equilíbrio bacana que a gente pode pensar você pode ser uma pessoa otimista, se você também consegue olhar para aquilo que está te abalando e refletir sobre aquilo, elaborar aquilo. Não, houve uma coisa triste, eu vou elaborar, mas eu vou manter o meu otimismo, ok. E principalmente se eu sou otimista, eu sempre olho o lado bom da coisa, mas se alguém vier para mim triste, eu vou acolher. Eu vou acolher. E aí, o que eu quero dizer com acolhimento? Uma das coisas mais lindas que eu aprendi trabalhando com autismo, e eu já venho muitos anos trabalhando junto com meu marido com autismo, boa parte das crianças e adolescentes que eu atendo não falam, né? Não tem a fala. Ou tem quase nenhuma fala.
E aí um dia uma pequena que amava vir pro consultório, chegou na porta, quando eu abri, ela com o pai dela, ela começou a chorar, querendo ir embora, puxando o pai para ir embora, e o pai dela, Luísa, não sei o que aconteceu. Eu falei, beleza, entra com ela. Aí entrou com ela, ela foi, ficou, aí o pai conseguiu sair, saiu. Aí ela deitou no meu colo. E aí eu comecei, eu acho que eu sei por que você tá triste. Ela chorando. Quando eu falei, eu acho que você sei por que você tá triste, ela me olhou assim. Eu falei, eu não vou fazer um chute aqui, você me fala se eu tô certa. Mas eu acho que você tá muito triste porque a tia Simone foi embora, que era uma outra terapeuta que trabalhava junto. E acho eu que ninguém tinha preparado ela para essa saída dessa terapeuta. Porque a criança não entende, muito menos a criança que não fala, então não explica. Eu falei, a tia Simone foi embora, ela foi para outra cidade, a gente fica muito triste, a gente sente saudade. Aí eu peguei meu celular, comecei a mostrar umas fotos da tia Simone. Quer ligar pra tia Simone? A gente liga, a gente ouve a voz dela, vamos ouvir uns áudios dela. E aí eu comecei a narrar, a verbalizar por ela, né, o que eu achava que ela podia estar sentindo. Não vou ser arrogante e dizer isso. Eu falei, olha, eu acho que é isso, fala pra tia se foi isso mesmo. Eu acho que você tá com saudade. A gente, quando tá com saudade, a gente tem vontade de chorar. E aí eu fui falando. E ela ouvindo, aí a lágrima foi parando. Aí eu falei, olha, você quer ficar um pouquinho em silêncio? Ela continua em silêncio. Então vamos fazer assim. A gente vai ficar em silêncio. Quando você quiser brincar, você me avisa. Passaram 40 minutos. Não, 30 minutos passaram. Aí ela levantou. Agora eu quero. Então tá bom. Aí a gente brincou 10 minutos. Que legal. Então, a gente validar o que o outro está sentindo é o que muitas vezes ele precisa. É verdade. Né? Até às vezes quando eu tô mais chateado, meu marido vem teorizar, eu falo, querido... Alô? Tem uma coisa que eu entendo da teoria da psicologia. Inclusive eu dou aula sobre isso. Algumas dessas coisas eu te ensinei. Então, obrigada pela sua boa vontade. Eu falo pra ele, muito obrigada pela sua boa vontade, mas não é de teoria que eu tô precisando agora, porque eu sei a teoria. Eu só tô precisando botar pra fora. Só tô precisando que você me ouça ou ficar quieta, dormir que me ajuda. Teoria não vai me ajudar nesse momento. Então, até que se eu não fosse a pessoa que sabe a teoria e ele quisesse me ensinar, mas me ensina depois. Isso. Espera passar, espera o dia seguinte. Nesse momento, acolhe, valida. Eu sei que você tá triste, eu sei que tá doendo. Realmente deve ser muito difícil. Não é aquela história de, mas eu também já passei por isso. Ai, eu passei por uma história pior. Isso Não fiquei é comigo. horrível. Pior coisa que tem. Guarda a tua história aí. Isso é muito ruim, verdade. Outro dia a gente compartilha histórias, mas hoje só acolhe. Nossa, realmente horrível isso que você tá passando. Deve ser muito triste mesmo. Deve ser muito... Eu não imagino o que você tá sentindo. Porque... Não, tem coisas que a gente não imagina. Deve ser muito difícil. É muita suposição. Tem coisas que a gente não consegue chegar perto de dimensionar o que a pessoa está sentindo. É verdade. A pessoa perdeu um filho. Eu nunca perdi um filho. Não faço ideia de que tristeza seja essa. Eu sei que deve ser muita tristeza. Mas a qualidade dessa tristeza eu não faço ideia de qual seja. Então, olha só, tô aqui, acabou. É isso. E a volta que você falou, né? A Bíblia fala chorar com os que choram. Gente, pelo amor de Deus, grifa lá na Bíblia de vocês, quem tá assistindo. Alô, chorar pessoal. com os que choram. Grifa aí, não dá mole não. Com os que choram. Bota lá um Não é post-it. contar o seu choro, que é pior do que o meu choro. Não é e aí disputa você chora de mais. desgraça. Meu Deus do céu. Não vamos disputar desgraça, gente. Ô, Luísa, o quão recente é essa percepção de ansiedade, depressão na nossa sociedade aqui no Brasil? Por que eu te faço essa pergunta? Porque eu lembro da minha mãe. A gente sempre tem história de mãe. É, né? verdade. Porque eu sempre escutei minha mãe falar, eu tenho problema de nervos. Adoro. Tem problema de nervos. Até hoje ela fala isso. Não, tem problema de nervos. Não, os nervos são... Meus nervos... Eu fico com os nervos à flor da pele. Exatamente. Inclusive, eu tenho insistido pra ela fazer terapia. Minha mãe precisa fazer terapia. Ela fala, não, já tô velha demais. Eu falei, mãe, você precisa fazer terapia. Mas, enfim, o quão recente é? Porque eu lembro da minha mãe falando isso. Eu lembro da minha mãe numa tristeza extrema quando eu era mais novo, sabe? Ou não é tão novo, mas talvez é o alcance para os mais pobres hoje a esse tipo de tratamento que é recente. Então, eu acho que a gente pode pensar aí até a geração dos nossos avós, né? Isso não era possível. A terapia não era algo exatamente possível. Até já se falava, óbvio, né?
Enfim, a terapia já vem de muitos anos, já vem lá de Freud. Mas essa coisa mais aceita, mais publicada, mais falada, até a época dos nossos avós, não tinha. Na geração dos meus pais, a gente já começa a falar sobre, dos nossos pais. A gente já começa, né? Alguns dos nossos pais estão hoje buscando terapia com muito custo, com muita resistência. A nossa geração já é uma geração que está mais nova entrando nisso. Eu acho que a geração seguinte já começou de criança, né? Porque tem muita... Até há pouco tempo, uma família me procurou porque estavam se divorciando. A gente quer botar o nosso filho na terapia por causa do divórcio. Eu falei, então ele já tá sabendo? Como é que ele reagiu? Não, a gente nem contou ainda. A gente já quer botar ele na terapia. Falei, cara, de repente ele vai lidar bem com isso. Calma aí um pouco. Né? Não precisa dessa pré-terapia. Né? Não, mas de repente você conta pra ele. Eu falei, não, senhor, não vou contar que vocês estão separando pro menino. Como é que pode? A pessoa acabou de chegar na fila do pão, vou dar essa notícia. Pelo amor de Deus, vocês vão contar que vocês estão se separando e eu vou estar aqui, se vocês acharem que precisa de ajuda, vocês me procuram. Né? Óbvio que tem gente que é dinheiro, né? Vem pra terapia. Eu não sou essa pessoa. Tem muitas vezes, vem família, meu filho precisa de terapia. Quando eu começo, eu falo, olha mãe, pai, são vocês que estão precisando, seu filho não tá. No caso, eu até posso continuar atendendo ele, mas eu vou estar enxugando gelo. Né? Sabe aquela sensação de enxugar gelo? Você enxuga, derrete, não acaba. Porque não é com ele que está o problema. Eu preciso trabalhar com vocês. Mas a gente não concorda. Então, paciência, tá de alta, beijo, tchau, procura outra psicóloga. Eu não atendo quem não precisa de atendimento. E Deus tem me honrado. Amém. Porque é isso, né? As pessoas não querem ver, não querem enxergar, enfim. Que legal, que legal. Fazer uma pergunta também que tem a ver. Toque, né? Que a pessoa fica mexendo em tudo. É a mesma origem? Então, não. A causa? O toque a gente pode pensar de um jeito para psiquiatria, de outro jeito para psicanálise. Né? A psicanálise começou aí falando de toque de uma forma um pouco diferente. Então, na psiquiatria, a gente tem o toque mais como... Toque é o que mesmo? Só então, quem tá... o transtorno do comportamento... Transtorno obsessivo do comportamento. Isso, desculpa. Transtorno obsessivo do comportamento. Ou transtorno obsessivo compulsivo. Tá? Também pode pensar assim. A psiquiatria vai pensar mais como esses comportamentos mesmo. Que estão ali, lavar a mão muitas vezes, abrir e fechar a porta muitas vezes, limpar a casa em extremo, né, o tempo inteiro, não pode ter nada fora do lugar, os quadrinhos precisam estar... Né? Enfim, e traz prejuízo para a pessoa e para todo mundo, porque ela fica escrava daquele hábito mesmo. Mas é o hábito, é o comportamento. A psiquiatria vai fechar um pouquinho mais. Não todos, graças a Deus, a gente tem psiquiatras aí que estão olhando para além, né, do comportamento, da medicação, mas se resume mais a isso. Na psicanálise, a gente já vem falando de uma estrutura obsessiva, que é como se o nosso pensamento tivesse uma estrutura. Cada pessoa vai ter uma estrutura diferente. Então, a gente tem aí 3 grupos de estrutura, 3 possibilidades, e ou você vai ser obsessivo, ou você vai ser uma das outras 2 estruturas. No obsessivo, ele já tem uma chance maior de desenvolver esse toque, que é esse comportamento obsessivo, transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, na psicanálise, a gente tem um comportamento relacionado a um pensamento que vem. Um pensamento que parece aleatório, mas que para aquela pessoa tem uma lógica. Então, se eu não abrir e fechar a porta e não conferir que ela está fechada, a casa vai ser invadida e com certeza e vão levar tudo. Entendi. Então não é só abrir e fechar. É a certeza de que a casa vai ser invadida. E é uma certeza absoluta. É uma certeza absoluta. A pessoa sabe que isso é coisa da cabeça dela. Né? Ela sabe, gente, não faz o menor sentido eu fazer isso. Mas é tão forte que ela não consegue não fazer. Porque vai que acontece. Né? Então tem até os registros na história da psicanálise, um caso de que o cara estava sentado lá na calçada esperando a noiva dele chegar de carruagem, e aí ele vê uma pedra no meio do caminho. E aí ele pensa, bom, isso é um caso real. Ele vê a pedra e pensa, bom, se essa pedra ficar aí, a carruagem vai passar, pode quebrar a roda, acontecer um acidente, minha noiva vai morrer. E aí ele vai e tira a pedra.
E aí ele pensa, gente, que idiotice que eu fiz, eu tô ficando louco, óbvio que não vai acontecer nada. Aí ele vai e põe a pedra de volta. Ele, não, mas agora se acontecer é minha culpa, porque eu coloquei a pedra. Aí ele tira a pedra. E ele, não, mas eu não posso ser escravo disso. Aí ele põe e aí ele fica nessa briga que já é esse comportamento compulsivo, né? Mas é acompanhada de uma certeza de que algo vai acontecer e de que eu tô ficando maluco. É o que a pessoa sente, tô ficando maluca. Então, isso não é uma coisa que vai acontecer por causa da ansiedade, por causa da tristeza. Entendi. É como se houvesse uma predisposição. Existe uma estrutura que colabora para chegar nesse ponto, né? Entendi. Mas o comportamento compulsivo foi muito desencadeado agora na pandemia, em muitas crianças, inclusive, por causa do lava a mão senão vai morrer, lava a mão senão vai morrer. E aí, de fato, é uma ideia bem real, né, que veio e que se associou principalmente às crianças que não estão entendendo todo o restante. Por que lava a mão? Porque vai matar a bactéria que se desfaz no contato com o sabão, com a água, não sei o quê. Então, é só lavar a mão porque senão vai morrer. Se eu não lavar a mão, minha avó vai morrer, minha mãe vai morrer, eu vou morrer. E aí, as crianças passaram 1 ano lavando a mão porque senão vai morrer. Agora elas estão desesperadas lavando a mão, né? E tem sido assustador. As escolas, principalmente as públicas, agora estão voltando ao presencial, né? Algumas voltaram mês passado, mês retrasado. As particulares já voltaram há algum tempo. Mas quando as aulas começaram a voltar presencial, o consultório começou a bombar de adolescentes fazendo crise de ansiedade e não conseguindo ir para a escola. Caramba. Eles estavam desesperados para voltar para a escola e quando voltaram, estão fazendo crise de ansiedade. Porque é um misto de lava a mão senão vai morrer, bota máscara senão vai morrer, só que aí não bota máscara porque é adolescente, né? Não aglomera, mas aglomera porque é adolescente. Exatamente. Né? E estavam fazendo prova com consulta e de repente não é mais com consulta e volta a aula presencial, estavam todos na maciota, assistindo aula debaixo do edredom, assistindo nada, né? E agora voltaram a assistir de verdade. Então, eles entraram num misto de sensações, de pensamentos, que está assustador a quantidade de crianças e adolescentes que não está conseguindo voltar para a escola. Acho que muita gente... Muito grande. Né? Esses dias, eu fui numa inauguração de um shopping. Que minha esposa falou, vamos num shopping aqui em Jacarepaguá. Parque Shopping Jacarepaguá. Patrocina a gente, tá falando um monte de marca aqui, né? Alô, Parque Shopping. E aí, quando eu cheguei lá, tava lotado, né? Aí, não tive uma crise de pânico, mas eu tive um pré-pânico, assim. Meu Jesus, deu nervosinho. Muita gente. E eu não tava acostumado. Eu acho que se eu sentir isso, que tava saindo, porque eu trabalho com lives e tudo, saí bastante. Não tanto, mas eu saí bastante com cuidado, aquele negócio todo. Mas eu fiquei desesperado. Mas quanto mais gente, mais possibilidade de dar ruim, né? Sim. O jogo do Botafogo. Eu amo ir pra estádio, né? Um dos motivos de não ter ido pro jogo foi, cara, muita gente. Não vou, não. Porque eu vou estar de máscara. Agora você imagina... Mas ninguém vai estar, Você imagina que deve ter gente que deve estar com crise aí. Mas será que pode dar ruim em algum momento? Tipo, cara, já acabou o Covid, já acabou a pandemia e mesmo assim... ter um certo receio de coletividade? Será que isso pode acontecer? Sim, porque aí vai entrando pro hábito, né? Vocês viram, eu não sei as pessoas, mas eu, quando tô vendo filme agora que a pessoa não tá de máscara, eu fico com a sensação que tá faltando alguma coisa. Falei, gente, se a pessoa tá entrando na lojinha sem máscara, Luísa, filme, deixa de ser idiota. Então, isso vai entrando no hábito e vai entrando no inconsciente da gente, né? Então, depois que quase 2 anos já que a gente está usando máscara e tudo mais, nessa coisa. Então, esse medo vai se instalando, né? Essa iminência de que algo pode acontecer, principalmente para quem perdeu muita gente. Né? No início da pandemia, os meus amigos começaram a falar, Luísa, a tua família tá na fila, né? Porque a gente foi perdendo muita gente, assim. O meu marido é médico, então boa parte dos nossos amigos são médicos e enfermeiros. E morreu uma galera de médico e enfermeiro. Porque estavam na linha de frente, ninguém lembra dos médicos e enfermeiros. Estavam na linha de frente. Chegou uma hora que a gente falou, cara, eu não aguento mais perder. Não é possível. A gente foi ficando, não vamos sair de cá. O meu marido chegava em casa, ele tirava a roupa inteira no meio do condomínio para todo mundo ver. Né? Tirava, entrava de cueca pro chuveirinho da área de serviço, porque vinha do plantão de Covid. Né? Ele ficou na linha de frente. Então, isso vai entrando na gente, né? Não Covid. Chega, por favor. Bom, a gente pode ir se encaminhando aqui pro final, mas
Você falou uma coisa comigo no WhatsApp antes de você vir pra cá sobre que nós somos divididos em 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. E eu fiquei pensando naquilo que você me falou, que tipo assim, cara, quando a gente se converte, quem se converte é o espírito, né? O espírito que vai ganhar uma eternidade. A alma vai morrer com o corpo, né? Exatamente. Cara, isso é muito legal, isso é muito interessante. Por que eu puxei, né, esse assunto com ele, pra galera entender? Na igreja tem esse preconceito muito de que se você tá triste, você precisa falar, porque você tá sem Deus, tá longe de Deus, você não pode ter depressão, o crente não pode ter depressão, o crente não pode ter nada. Então, o crente não pode estar com a alma batida. Mas isso eu entendo como uma não leitura decente da Bíblia. Então, nós, lá em Tessalonicenses, Paulo fala que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Eu tatuei aqui pra não esquecer, que quando eu tô irritada, eu foco no espírito. Foco no espírito. Esquece a alma. Tudo que eu preciso lembrar diariamente, eu vou tatuar. Os post-its, eu vou botando. Então, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O corpo é a nossa conexão aqui, né, com água, copo, mesa. A nossa alma são as nossas emoções e a nossa mente. E o nosso espírito é o que nos comunica com o Espírito Santo. Então, para quem não sabe, Deus fala com a gente pelo Espírito Santo, né? No nosso espírito. Então, ou é aquela voz dentro da gente, né? Ou é pelos nossos olhos espirituais, pelos ouvidos espirituais. O nosso espírito, ele é como se fosse um corpo. Mas então, é pelo Espírito. E quando nós somos salvos, né? Quem é salvo é o Espírito. O espírito está garantido de ir pro céu. Eu falo que quando eu vou pra minha nuvem, eu quero ficar um mês lá sozinha na minha nuvem. Não quero ninguém na minha nuvem, por um mês pelo menos. Então, é o nosso espírito que está salvo. É o nosso espírito que foi convertido, que está renovado. A alma e o corpo seguem na lama. E aí, aos poucos, nós vamos evoluindo o corpo e a alma, submetendo o corpo ao espírito, submetendo a alma ao espírito. A carne ao espírito. Né? Exatamente. Então, essa história de que o crente tem uma alma renovada, gente, parou com isso. O espírito está renovado. A alma a gente precisa renovar todos os dias, através da palavra que está na Bíblia. Isso. Vamos ler. Vamos ler o contexto todo, de Gênesis e Apocalipse, para não pegar nada solto, né? E aí, então, a nossa alma ela é muito machucada. É muito machucada por tudo. Eu gosto de dar os exemplos para as pessoas entenderem, principalmente que eu não faço terapia. Foca aqui, gente. Vamos entender aqui um negócio importante. Esse exemplo eu vou dar. Foi uma moça que eu atendia que ela me liberou para contar esse exemplo dela. Ela estava reclamando muito que ela foi fazer uma festa para a filha, para a criança, né? E ela é muito controladora, é uma pauta de terapia dela. E aí ela deu R$200 para o marido comprar carne. Falou, compra R$200 de carne para o churrasco da festa. E aí, $200. Ela lá de fora. E aí o marido voltou com carne pra caramba, gastou muito mais que $200 de carne, gastou muito mais. E ela, não é possível que ele não me entende, não é possível que ele não me ouve, ele faz isso de propósito, é pra me irritar. Aí vem aquela coisa, né? É pra me irritar, só pode ser por causa de mim. É birra. E aí eu fui, mas me fala um pouquinho mais do seu marido. E aí a gente foi conversando. Moral da história, esse marido era filho de açougueiro, passava o dia inteiro dentro do açougue e o pai não tinha dinheiro para comprar carne do açougue. Então o menino via carne o dia inteiro, ficava lá fazendo um trabalhinho de casa da escola dentro do açougue, porque não tinha com quem deixar o menino. E comia ovo. Não comia carne. Então, quando ele cresce e vira um adulto que tem $, pra comprar carne, ele compra quanto de carne ele quiser. Porque é liberdade. Carne de vaguio, aquela mais cara. Gente, vai comprar carne quanto que ele quiser. E aí, quando ela começou a me contar a história, eu só olhando ela... É por isso, né, Luísa? Eu falei, tem nada a ver comigo. Eu falei, nada a ver contigo. Eu falei, olha só. Você tem uma necessidade de controle por causa da sua história. E essa necessidade é legítima. Na sua história, você foi obrigada a controlar tudo quando era criança, porque você era adulta da casa.
Na sua história não teve pai e mãe cuidando dos seus irmãos. Você cozinhava, você cuidava com 6 anos de idade. Eu entendo a sua necessidade de controle e você está trabalhando para não mais precisar controlar porque você não vive mais aquele cenário. Mas o seu marido também tem uma história. E da mesma forma que você hoje é atravessada pela sua história, ele é atravessado pela dele. Se não tem comunicação, não tem respeito. Mano, que coisa linda. Né? Cara, que Então, isso. gente, psicologia é muito lindo. Eu vou bradar aqui, é pregação, gente. É muito lindo. Muito As lindo. nossas almas são marcadas É pelas isso. nossas histórias. Então, a gente vai precisar cuidar da nossa alma ao longo da vida. Ao longo da vida. E a gente vai sentir tristeza, a gente vai chorar, a gente vai ter momentos que a gente não vai dar conta, que a gente não vai conseguir. E aí, eu vou dar um spoiler, porque eu também gosto de escrever, eu tô escrevendo um livro. Que legal. Uou! Vou dar um spoiler pra vocês de uma história. Cara, Deus falou comigo, eu fiquei assim, falando, nossa, que coisa maravilhosa. Teve um dia que a minha filha aprontou, uma das minhas filhas, e aí eu falei, eu tava com muita raiva, eu falei, eu vou tirar tudo, ela não tá merecendo nada, vou tirar cursinho, vou tirar aula disso, vou tirar aula daquilo, vou acabar com ela, ela não tá merecendo nada. Porque realmente ela tinha aprontado feio. E aí eu tava assim, já pegando o WhatsApp pra sair cancelando os cursos, as coisas. Aí Deus falou comigo, não tira nada. Aí eu olhei assim, falei, tu jura? Não tira nada. Eu falei, mas eu tô mimando. Aí no caso eu estarei mimando ela. Também não é bíblico. Vamos conversar aqui, Deus, abre a Bíblia aí. Isso que o senhor tá falando aqui tá... Não é muito bíblico. Eu falei, não vai tirar nada. Eu falei, me convence. Me explica. Aí, joio e trigo. Eu falei, que raio de joio e trigo? Aí eu abri lá, vamos estudar, vamos tentar entender o enigma. Porque às vezes Deus fala claro, às vezes ele joga o enigma, né? Aí eu fui ler joio e trigo. E aí, resumindo, o que ele me falou? Um desses meus filhos, né, que foi quem passou... o personagem dessa história, eu sou mãe por adoção, né? Então teve uma história muito difícil. E aí, o que Deus usou essa passagem, que quer dizer outra coisa, mas ele usou para me falar isso? Que tinha crescido o joio. O que foi plantado na vida dela e cresceu foi o joio. Uou. Não tinha trigo. Eu cheguei agora na fila do pão e agora eu joguei a sementinha de vida que Deus está dando. Então, agora está começando a brotar um triguinho ali que vai crescer. E quando crescer, Deus falou, deixa que eu mesmo tiro o joio. Mas por hora, se você tirar o adubo, que é o que a gente tá dando, só vai ter joio. Não tem trigo. Se você tirar o joio hoje, ela morre, porque só tem isso. Isso é o que sustenta a vida dela, é o joio. Então não tira nada agora, não tira o adubo. Pelo contrário, porque o joio, que é como uma planta parasita, né? Ele suga muito mais o nutriente que tem no solo. Então, se você tem que dar mais ainda. É para você dar mais. Porque aí o joio vai conseguir crescer mesmo com o joio. O trigo vai conseguir crescer mesmo com o joio sugando. Aí eu esperei meu marido, mas não falou nada comigo. Eu posso tirar, eu vou tirar tudo. Nós somos um, falou comigo, falou contigo. Não vem, não. E aí, então, por que eu tô contando essa história, né? Porque... o que eu entendi ali? E aí Deus me falou, suporta. Você precisa suportar ver o joio enquanto o trigo cresce. E aí Deus me falou, o que eu entendi disso? Que Deus, ele respeita processos. E a gente não. Tá triste? Vambora. Vamos se distrair. Deus não. As histórias bíblicas são 40 anos, são 100 anos, são 30 anos. Existe um processo. Cara, Deus me falou, olha só, tem um processo, eu tô cuidando dela. Suporta aí quietinha na moral, dá o que você tem pra dar, que eu tô cuidando dela e daqui a pouco vai ter trigo e eu tiro o joio. Mas existe um processo pra alma dela ser tratada. Deus me falou que a alma dela vai passar por um processo. Quem sou eu pra querer correr com a alma dela, cara? Eu preciso suportar, ver. E é isso. Por que a gente não chora com os que choram hoje? Porque a gente não suporta. É verdade. A gente não suporta ver a tristeza do outro. Porque nos entristece. E aí, comentei também com o Evandro, uma passagem muito linda que eu costumo usar para falar disso, de cura da alma, de cura interior, né, que o pessoal pede. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro,
né? Jesus sai de onde ele está e vai para ressuscitar Lázaro. Já era o plano, ele já foi indo para isso. Chega lá, ele encontra Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Encontra elas duas chorando. E a Bíblia diz que Jesus faz o quê? Chora. Ele começa a chorar junto com Maria e Marta. Por que raio Jesus está chorando se ele foi para ressuscitar? Por que ele não chega e resolve e vira alegria? Porque ele chora com os que choram. Porque ele se compadece, porque ele tem Jesus encarnado tinha uma alma. Ele tem corpo, ele tem alma, ele tem espírito. Jesus tinha alma, Jesus sentia tristeza. Ele chegou e viu duas mulheres chorando a morte do irmão. Cara, ele chorou junto, porque é triste mesmo. Depois que ele chorou, junto com elas, ele foi lá e ele ressuscitou Lázaro. Maluco, se Jesus chora, larga a arrogância e vai chorar também. Quem diz que não pode chorar é arrogância. Não pode chorar. Jesus chorou, cara. Se ele é um modelo, larga de ser arrogante, sabe? Ou então deixa o outro chorar e fica na tua arrogância sozinha, mas não tolhe o outro. Né? E boa parte desses machucados da nossa alma, a gente vai ver também quando Deus manda Abraão deixar a parentela, deixar a terra, deixar os pais, deixa a tua parentela, teus pais, e vai, tua terra e vai. O que Deus está mandando ele ali? É para deixar os pais, é para deixar a cultura dos pais, é para deixar as raízes dos pais, os ensinamentos. Porque boa parte dos nossos machucados são pais. Não sei se vocês sabem, mas pauta de terapia é pai e mãe. Pai e mãe a pauta central da terapia de qualquer pessoa do universo é pai e mãe. É verdade. Ainda que tenham sido pais maravilhosos, é pauta de terapia. Né? Então Deus está falando, olha só, larga esse sistema de referências que você recebeu dos seus pais, que te deram o melhor que puderam, mas larga esse sistema de referência, porque ele é falido, e vem que eu sou o teu sistema de referência a partir de agora. Então, eu acho que a gente tem que juntar as duas coisas. Uma coisa é, a palavra de Deus é o meu sistema de referências, e se eu viver esse sistema, a vida vai ser muito melhor, a depressão não vai me abater tão fácil. Mas Jesus também chora. E Deus acredita num processo de cura longo. Ele está lá pacientemente esperando a gente evoluir, crescer, amadurecer, nos dando o arroz com feijão. Tanto que a Bíblia fala, não tem lá o alimento líquido, tem o alimento sólido. Quando eu era menino, eu agia como menino. Agora que sou adulto, preciso agir como homem. Então, existe um processo de amadurecimento da alma, de sujeição do corpo, né? Da gente não ser escravo dos nossos desejos, das nossas vontades. O que está dizendo com ser escravo que não pode beber? Não é só isso, cara pálida, que está dizendo. Não pode beber, não pode fazer sexo fora do casamento. Não é só disso que está falando, né? Mas, eu preciso comer um chocolate. Não, você quer comer um chocolate? Beleza. Agora, se você precisa, então você está escravo do seu desejo. Você não consegue controlar o teu corpo. E aí sim, é um domínio da carne. Então tenta tirar a carne do domínio. Não significa que você não pode ir para um rodízio de pizza, né? Mas você não pode não conseguir controlar aquilo. Entendi. Né? E o dia que as pessoas entenderem que a nossa alma faz parte, e aí se eu não convenci alguém, algum crente que esteja ouvindo, né? Hebreus fala que a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito. Caramba. Então existe uma divisão entre a alma e entre o espírito. A nossa alma é a parte machucada, que a gente vai ter que lidar a vida inteira com ela. Aos pouquinhos, no processo. Né? O que a gente está vendo hoje, infelizmente, além de toda essa cultura que a gente já falou, da alegria, né? do motivacional, são pais que não estão tolerando frustrar os seus filhos, as crianças. Né? E a frustração, ela é essencial para a formação da nossa subjetividade, da nossa personalidade, né? Então, o que eu mais vejo hoje no consultório são pais e mães dizendo, não, eu não vou frustrar o meu filho. Eu falei, o problema então é que eu vou ser a única pessoa da vida dele que frustra. A psicóloga. E eu, desculpa, mas eu vou frustrar muita coisa. Porque se vocês não fazem isso em casa, sobra pra mim fazer sozinha. Né? Sobra pra mim. Pra eu fazer sozinha, sobra pra mim. Então, quando a gente não é frustrado, quando a gente não tem um contorno, eu não gosto da ideia de limite, mas quando a gente fala de colocar limite na criança, é colocar contorno.
Exatamente. Né? O bebezinho, quando ele nasce, quando ele sai da barriga, ele tá lá todo aberto, ele tava fechadinho no útero, encolhidinho, sai e fica aberto, chora a beça. Você enrola ele no paninho, ele para. Fica... Por isso que a gente enrola o bebê no charutinho, faz um charutinho, né? Porque dá contorno, e o contorno dá segurança. Né? Então, o que a gente dá, quando a gente diz dar limite para criança, é dar contorno. É dar segurança. Porque ele vai ouvir um não em casa, e o dia que ele ouvir um não na escola, ele dá conta daquele não. E às vezes é um assim, ó, olha, agora não vai dar, você pode esperar 20 minutos? É só isso. Não é nem que não pode, espera 20 minutos. E tem crianças que não estão dando conta de esperar 20 minutos. Não espero. Eu quero agora, porque minha mãe me dá agora, meu pai me dá agora. Né? Então, essa falta de contorno e falta de limites, falta de educação, está criando pessoas cada vez mais ansiosas. Porque se a gente não tem contorno, a gente está na iminência de qualquer coisa que vai nos invadir a qualquer momento. Então, a gente tem uma ansiedade sendo produzida. A gente tem uma geração ansiosa que está sendo produzida ansiosa. Né? É consequência da educação que a gente está tendo. Infelizmente. Luísa, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, prazer pelo papo incrível. Muito obrigado. Prazer enorme. Foi um prazer. Pessoal, olha só, infelizmente, a gente está encerrando aqui o episódio de hoje. Obrigado pela companhia. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho aí, comente no episódio, continue comentando. E tamo junto, Filipão. Perguntar se a Luísa quer deixar alguma coisa, algum contato. Como que a galera te acha? Então, podem me achar pelo meu Instagram, mais fácil, né? O meu Instagram profissional é psiluiza_araruna, psi de psicóloga, Luísa com S, _araruna. Perfeito. E o meu pessoal, há pouco tempo decidi tornar ele aberto para eu fazer postagens mais de cunho teológico. Então, no profissional eu não misturo, é psicologia, né? E no pessoal eu boto mais uma palavra que vem, né? Uma vontade de compartilhar. Aí é só Luísa Araruna. Então, Luísa Araruna ou Psi Luísa _Araruna. Tá? É onde vocês me encontram. No profissional, a gente consegue também consultar com você, né? Como consegue. Tem lá meus contatos, tem contato do consultório, tem tudo. Dá lá pra sua mãe, Evandro. Vamos convencer ela. Ó, vai tá tudo aqui na descrição, tá, pessoal? Olha, eu tô maravilhado, né, Evandro? Você já conhecia a Luísa, tô tendo prazer de conhecer. Não, conheceu agora. Conhecer de WhatsApp. Então, cara, eu tô muito feliz, muito feliz. Eu acho que a gente vai ter outras oportunidades, se ela puder também, da gente conversar mais sobre isso. E é isso, pessoal. Procura sim, né? É verdade. E o próximo episódio a gente vai gravar lá onde ela morava, no meio do mato, que eu quero ver a arara voando em barulho de cachoeira. Isso vai ser muito bom. Valeu, galera. Vamos dar tchau ali pra aquela câmera ali, ó. Tchau, pessoal.